Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 24. Eu vou ler dos versículos 17 a 22. Porém, depois da morte de Joiada, viveram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, para servirem às imagens dos bosques e aos ídolos. Então, por causa desta culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porque deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor verá e o requererá. Amados, aqui nós podemos ver que não é de hoje que os verdadeiros profetas são ignorados e são apedrejados, porque infelizmente, desde os tempos mais remotos, mais antigos, o povo gosta de ser enganado, ludibriado, e nós vivemos hoje um tempo onde tem proliferado grandemente o espírito do falso profeta. Muitos falsos profetas têm se levantado no meio do povo de Deus. E Jesus, quando ele esteve entre nós, ele nos deu um grande alerta: acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos profetas. E o outro mandamento muito sério contido na Bíblia é o pecado da idolatria. Cuidado onde você está colocando a sua fé. O rei Joás, que no início foi instruído no caminho do Senhor, desviou-se e deu ouvidos a conselhos errados. Em vez de honrar a Deus, voltou-se para ídolos e, como consequência, ele sofreu a disciplina do Senhor. A mensagem desta passagem bíblica, ela é muito clara para mim e para você. A idolatria é um pecado terrível porque tira Deus do centro da nossa vida e coloca outra coisa ou pessoa em seu lugar. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Hoje os altares do Senhor dentro dos templos está cheio de ídolos, cheios de bezerros de ouro, seja na figura de políticos, seja na figura de cantores, seja na figura de pregadores ou de pastores. Depois da morte do sacerdote Joiada, que havia aconselhado Joás no caminho certo, o rei, ele deu ouvidos a príncipes que o levaram para longe de Deus. E o resultado disso, o juízo do Senhor veio através de uma invasão inimiga. Deus fez descer juízo sobre aquele povo.
Quando tiramos Deus do trono da nossa vida, automaticamente colocamos algo ou alguém no lugar. Este algo pode ser dinheiro, status, pessoas influentes, prazeres e até mesmo nós mesmos. Quantas pessoas são idólatras de si próprio? A idolatria não é só curvar-se diante de uma imagem, mas dar ao mundo lugar que pertence somente a Deus. É confiar e acreditar que Deus vai erguer homens para fazer algo diferente por nós, quando nós devemos estar debaixo da potente autoridade do Senhor e confiar tão somente nele. Deus fala dentro do próprio livro de Jeremias que nós não podemos confiar no homem. Infeliz é o homem que confia no outro homem e faz da carne o seu braço, porque você aparta o seu coração de Deus. E quantos aí têm confiado no homem? Quantas igrejas, quantos pastores têm introduzido bezerros e líderes dentro da casa do Senhor para levar o povo a confiar, a idolatrar, achando que o agir de Deus só pode vir através de fulano, de cicrano ou de beltrano. E eu vim aqui dizer para você, o agir de Deus vem do trono do Senhor. E Deus não precisa de A ou de B para fazer algo sobre a minha vida, sobre a sua ou sobre a nação brasileira. Deus precisa de uma igreja fiel, de uma igreja que confia nele, que renuncia aos seus ídolos, seja ele pastores, seja ele dinheiro, seja ele status, seja ele uma vida de conforto. O texto aqui ele nos mostra quando Joás deixou de ouvir a voz de Deus, ele abriu as portas para a destruição. Amados, quando nós nos apartamos do Senhor, quando nós deixamos de ter Deus como centro de nossas vidas, a destruição, ela é certa. Cedo ou tarde, ela irá acontecer. É uma questão de tempo. Se quisermos vivermos debaixo da proteção do Senhor, precisamos rejeitar toda forma de idolatria e manter o nosso coração puro, totalmente rendido e consagrado a Ele. O juízo de Deus é justo. A Bíblia diz que o exército sírio era pequeno, mas venceu o exército de Judá, que era numeroso. Para você ver, quando nós estamos com Deus, nós, ainda que sejamos minoria, nos tornamos maioria, porque Ele está em nossa vida. Mas quando nós estamos sem Deus, ainda que sejamos maioria, nós nos tornamos minoria, porque Deus não está no controle, Ele não está no comando. Isso aconteceu porque Deus entregou aquele povo nas mãos dos inimigos. Não importa a nossa força, nossas estratégias, nossos números, se estivermos diante de Deus, a vitória é certa. Mas se nós não estivermos com o Senhor, a derrota é certa. O juízo de Deus não é vingança, é justiça. Ele corrige para nos mostrar que sem Ele não há caminho, não há segurança, não há paz. Joás, que no início reinou bem, terminou a vida em vergonha, porque se afastou do Senhor. Esta palavra é um alerta para mim, primeiramente, e para todos nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o que o Senhor te diz neste momento. Examine a sua vida.
Veja quais são os ídolos, quais são os bezerros de ouro, que muitas vezes está fazendo você dividir a tua fé, a tua confiança entre Deus e esses ídolos. Cuidado, o fim da história não é determinado pelo começo, porque Joás começou bem, mas pela fidelidade que nós mantivermos até o fim. É por isso que Jesus nos diz: aquele que perseverar até o fim, eu darei a coroa da vida. Vigie, meu irmão, minha irmã, porque esse é o chamado de Deus para nós hoje. Esse texto encerra registrando as consequências da vida de Joás. Ele deixou um legado de idolatria e infidelidade. O Espírito Santo nos alerta hoje. Qual é o legado que você quer deixar? A idolatria, ela leva ao fracasso, mas a fidelidade a Deus gera vida e bênção. Não podemos brincar com o pecado, principalmente com a idolatria. Nosso coração, ele deve ser exclusivo do Senhor. É tempo de examinar a vida, o que ocupa o primeiro lugar em nossos corações. Se não for Deus, se não for Jesus, precisamos nos arrepender urgentemente, mudar a direção, mudar a rota, mudar o caminho. Deus é santo e Ele não aceita dividir a sua glória. Assim como Joás sofreu juízo por causa da idolatria, nós também precisamos entender que todo pecado tem consequência. Mas hoje o Senhor nos chama ao arrependimento, à fidelidade e à consagração. Se essa mensagem ela falou com você, deixe o seu like. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E lembre-se, Deus não é todo dia que Ele tem palavra para afagar o nosso ego, para nos dar motivação, mas Ele também nos dá a palavra para nos repreender, para nos exortar, porque a palavra do Senhor também, ela é para exortar, para nos advertir, para nos disciplinar a vivermos uma vida e trilharmos um caminho que agrada a Deus. Amém?